Nessa edição do Check-in a gente vai falar sobre Portugal e mais a fundo sobre Leiria, então não sai daí porque é logo depois da vinheta. Hoje a gente fala aqui no Check-in sobre Portugal e mais a fundo então sobre a cidade de Leiria. Para isso a gente vai conversar com duas intercambistas portuguesas que estão estudando aqui no Brasil. Então, boa noite, sejam bem-vindas Elizabeth e Sônia. Boa noite. Obrigada. Primeira coisa, por que escolher o Brasil para fazer intercâmbio, Sônia? Isto não foi propriamente uma escolha. Aliás, nem eu nem a Elizabeth tínhamos pensado sequer em fazer intercâmbio. Nós todos os anos temos que fazer um estágio e então surgiu 2 vagas para a Univates. E então nós achámos, meu Deus, nós podíamos estagiar e acabar a nossa licenciatura aqui no Brasil e achámos, vamos. Foi um pouco Foi assim. E foi mais isso, nós então não procurámos o intercâmbio, mas assim que vimos a oportunidade, achámos que, até porque o Brasil, na área de nutrição, digamos que tudo surge aqui, os nossos manuais, é tudo em brasileiro e na nutrição está, digamos, mais à frente, então nós achámos, então, para a nossa área, até é muito melhor virmos para o Brasil. Elizabeth, como está sendo esse estágio aqui? Está a ser espetacular, está a ser uma experiência muito diferente. Como a Sónia disse, nós nunca tínhamos pensado vir. Isto foi numa quinta-feira que a professora nos ligou para perguntar se na nossa turma alguém estava interessado e basicamente saiu-me um sim da boca sem ter falado com os meus pais. Estava aí para Guimarães de carro para pedir autorização aos meus pais e liga-me a Sónia a falar do mesmo estágio. Agora nós vimos um bocadinho aquilo que os nossos colegas estão a fazer em Portugal e não há comparação possível, porque nós estamos aqui a absorver tanta coisa diferente. A Univates tem instalações que tomara a nós ter um bocadinho disto. Então isto aqui só... bom, excelente, é pouco para descrever o que nós estamos a passar aqui, sem dúvida. E como está sendo a adaptação de vocês? Com a questão da língua, com a questão da recepção também? Muito bem. Nós inicialmente pensámos, bem, vamos começar a falar brasileiro e isto ok, legal. Então, mas nós chegamos e vivemos com 18 colombianos. E então o que nós estamos a fazer é há praticamente um mês a falar espanhol e aprender a falar espanhol. Basicamente só praticamos mais o brasileiro no nosso estágio. Mas foi fácil, a adaptação foi fácil, os professores, os nossos supervisores de estágio, colegas, receberam-nos muito bem, têm boas referências da Europa e então ficam muito contentes pela nossa presença aqui na Univates. Muito bem. E como está sendo a adaptação, então, com a questão da alimentação também e como vem sendo a recepção de vocês aqui? É assim, em relação à alimentação, isso tem muito que se lhe diga, porque se há coisa que o português valoriza é um bom almoço, um bom jantar, um bom pequeno almoço, um bom lanche. E chegámos aqui e notámos, por exemplo, o peixe. Nós em Portugal estamos habituados ao peixe acabadinho de pescar, grelhadinho na chapa, só com um bocadinho de sal por cima. Chegámos aqui e só há para aí 3 variedades de peixe. A questão do azeite, nós trouxemos azeite de Portugal, bacalhau de Portugal, mas no entanto já está a acabar, já estamos aqui há um mês e é difícil de encontrar. Pelo menos nesta parte nutricional, esta parte gastronómica, é o mais complicado, mas nós cozinhamos todos os dias. Por isso, todos os dias nós saboreamos um bocadinho de Portugal, à moda do Brasil. Sim, podemos dizer que foi um pouco mais complicado, porque mesmo ir para o supermercado nós não conhecemos as marcas, é tudo muito diferente. Por exemplo, o leite aqui diz desnatado, em Portugal é magro, portanto são conceitos diferentes e que foi mais difícil até mesmo no estágio, porque trabalhamos todos os dias com alimentos e temos que dizer marcas e para aconselhar nós, bem, e nós utilizamos lá muito a sopa. É muito banal nós comermos sopa ao almoço, sopa ao jantar. Aqui no Brasil, sopa é coisa de inverno. Somente no inverno. Sopa de inverno e de doente. E de doente, sim. E então, se calhar, nós recomendamos muito sopa, normalmente nas dietas, e aqui tivemos que deixar de fazer isso. E aqui é normal jantar ou almoçar uma sanduíche. Em Portugal, isso não é normal, isso é um lanche ao meio da manhã. Sim. E vocês acabam, então, fazendo mais a alimentação de vocês, vocês fazem os pratos? Sempre. Sempre. Sim. E é engraçado nessa parte porque temos os colombianos também sempre a virem ao nosso apartamento para provar. Para querer provar.
para provar a sopa, para provar o bacalhau, para provar o arroz de marisco, para provar tudo. Sim. Por isso, sim, torna-se... Sentimos-nos em casa. E como foi a recepção de vocês aqui no Brasil? Colombiana. Colombiana. Nós sentimos que ainda não temos assim uma grande recepção por parte dos brasileiros, se calhar por também passarmos muito tempo com colombianos, mas foi muito tranquilo, receberam-nos bem. Sim. Tinha alguma coisa que vocês imaginavam do Brasil e de repente depois vocês viram que não era isso? Alguma surpresa positiva? Ah, positiva. Positiva. Nós vamos falar da praia. Sim, da praia, nós estávamos à espera de ir para a praia, comprar havaianas e depois pensámos, bem, aqui no Lajeado é mais complicado, temos que nos deslocar para mais longe. Sim, mas a praia. Quando nós falamos com amigos nossos em Portugal é sempre, vocês estão brancas. Sim, as pessoas pensam que, vocês vão para o Brasil, nossos familiares, nossos amigos, então já estão morenos, já experimentaram água de coco. E eu, mas nós viemos para estudar. As pessoas associam muito o Brasil a um local turístico para passar férias e não propriamente para estudar. E associam muito com o Rio de Janeiro também. Sim. Sim, muito. Há pouco falámos com brasileiros que foram para Portugal, foram intercambistas, e eles disseram, bem, eu vou explicar a ideia que os portugueses têm do Brasil. Portanto, começa pelo Rio de Janeiro, passa por São Paulo, Brasília, e depois, digamos, tem a Amazónia, e depois Rio Grande do Sul, isso não existe. É um pouco assim. Vocês imaginavam que de repente teria locais onde se falaria um dialeto alemão, por exemplo? Que aqui em Sim. Lajeado? Eu não imaginava. Sim, eu já tinha um bocadinho a noção, porque grandes amigas também já tinham vindo cá. Sim. Já tinha assim uma noção um bocado diferente e conheci duas brasileiras, estavam aqui da Univates, lá numa discoteca em Portugal. E aí já houve uma troca de informação muito diferente e já houve uma preparação também diferente para virmos. E foi uma segurança também para nós saber que esta parte era um bocadinho mais europeia e não aquela parte do Brasil que nós temos um pouco a noção em Portugal, que é o Brasil é extremamente perigoso, o Brasil é favela, o Brasil é só roubos. Não, aqui é muito europeu. Esta parte é muito europeu. Quando soubemos que era uma zona mais confortável, com mais segurança, isso confortou-nos na nossa ida para aqui, sem dúvida alguma. E as famílias, principalmente. Principalmente. Sim. Esses ainda estão um bocadinho naquela. Sim. Mas a família precisa um bocadinho ver para crer. É preciso nós estarmos cá, falarem connosco que vocês estão bem, está a correr tudo bem. Verem fotos e realmente acreditarem que conseguimos estar aqui muito confortáveis. Muito bem. Então a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco o check-in volta. Voltamos com o check-in. Agora confira um VT sobre a cidade de Leiria e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre Portugal. Dominando e vigiando silenciosamente a cidade que se estende a seus pés, o castelo medieval de Leiria foi edificado no topo de uma íngreme colina. Para além da função militar, o castelo de Leiria integra de forma soberba uma ala do antigo palácio de Dom Dinis e acolhe ainda as ruínas de uma igreja gótica. No centro ergue-se o núcleo mais forte e imponente sob o ponto de vista de defesa militar, destacando-se a poderosa torre de menagem, dividida em 3 andares, obra pertencente ao período de Dom Dinis. As paredes da muralha, com as torres defensivas, ocultam no interior outras preciosidades da Leiria medieval, a arruinada igreja de Nossa Senhora de Pena. Segundo o imaginário local, muitos dizem que o castelo está construído por cima de um vulcão adormecido e que esse é responsável pelo aquecimento da água da fonte quente. Também há quem diga que existe uma passagem secreta subterrânea do castelo até uma igreja do lado oposto da cidade. Seja pela imponência ou pelas lendas, o castelo tem grande valor histórico para a cidade de Leiria.
Muito bem, você conferiu um pouco sobre algumas imagens de Leiria e também um pouquinho da história dessa cidade. Agora a gente segue falando sobre Portugal com a Elizabeth e a Sônia. Então, principais pontos de Leiria, ou quais os preferidos de vocês também? Terreiro, a praça, Castelo de Leiria. o castelo. O castelo é o máximo em Leiria. Dá para vê-lo em todos os pontos da cidade e à noite é majestuoso. E acho que se qualquer pessoa digitar o Castelo de Leiria no Google, digitar Leiria no Google, vai aparecer o castelo, né? Sim. Sim, porque acho que é dos castelos de Portugal que tem... dos mais bonitos, porque se nós andarmos por Leiria à volta, nós conseguimos ver sempre o castelo. Dá sempre para nós nos situarmos. E à noite o castelo está com as luzes ligadas. Ou seja, de qualquer ponto aquilo fica... é mágico, simplesmente mágico. Eu acho que não conseguimos descrever Leiria só cidade. Leiria é um distrito e tem monumentos à volta muito bonitos. Tem Óbidos, então também tem o Castelo de Óbidos. Temos o Mosteiro da Batalha, esse sim também é majestoso, quase que brilha. Temos também o Mosteiro da Alcobaça. Leiria é rodeada de praias, portanto estamos na zona litoral também. Praias, a Nazaré, a Praia de Porto Mós, Peniche, Peniche. surfistas. Sim, porque o Instituto Politécnico de Leiria também não é somente em Leiria, é também em Caldas da Rainha e também em Peniche. Ah, tá. Tem outros polos também. Exatamente. Sim, enquanto que a Univates tem tudo muito agregado, nós não. Nós temos que nos deslocar, por exemplo, para aí 1 hora, né? Para ir até aos outros polos da universidade. Em Portugal é bem comum, né? Essa divisão. Sim. Em Peniche, por exemplo, faz-se muito surf. Muitos surfistas de toda a Europa e, digamos, também do mundo vão para Peniche. Também é uma zona de restauração muito boa para comer peixe, mas isso é quase toda a costa litoral de Portugal. O que mais podemos ver em Leiria? Em Leiria fica mais, assim, em termos de monumentais, fica mais por aí. Mas depois o resto é o verde, típico de Portugal. Sim, jardins em qualquer lado. Sim. E os pontos de Portugal que vocês indicam para, digamos, alguém que vai conhecer a Europa, o que não pode perder de conhecer em Portugal? Guimarães, cidade onde nasceu Portugal. Uma vantagem grande que nós temos em Portugal, Portugal é muito histórico. Em qualquer cidade que queiram ir em Portugal, ao encontrar história. Ao encontrar a história, dá sempre a ficar fascinado. E quase tudo fica muito perto da praia. Por isso, para ir a Portugal é preciso começar no norte, entre Braga, que tem Bom Jesus, por aí fora, Viana do Castelo também, que é lindíssimo, com a Nossa Senhora. Então é Viana, Braga, Guimarães, depois temos que passar no Porto. Bragança também é bonito para se ver. Sim, também podemos passar em Aveiro, que tem um rio muito bonito também. E as tripas. As tripas de Aveiro é tipo um crepe, uma panqueca. São tão boas. E depois tens o arroz de lampreia, também é um peixe. Aveiro tem os ovos moles. Os também. ovos moles. Exatamente. Depois podemos passar também em Coimbra, que é de onde eu sou. É a cidade do conhecimento, foi onde surgiu a primeira universidade em Portugal. Portanto, é muito conhecido pelos estudantes. É a cidade que vive dos estudantes. Leiria, temos Leiria. Podemos passar logo a Leiria. Em Coimbra, depois ao lado de Coimbra temos Guarda. Guarda é onde está a Serra da Estrela. Muito bonito. Portanto, é o ponto mais alto de Portugal. E entre novembro e fevereiro há grandes probabilidades de encontrarmos neve. Distâncias de ski, muita coisa diferente para fazer. Depois de Leiria, que já falámos, temos a capital. Portanto, na capital temos tudo, temos... É só escolher. Sim, temos a Baixa, depois, assim, coisas bonitas para ver. O Jardim Zoológico, o Oceanário. E tem uma parte muito interessante lá, a parte noturna de Portugal. Enquanto que aqui nós estranhamos muito ver os carros na estrada, as pessoas lá ouvirem música, beber chimarrão. Em Portugal, não. Há muito o culto de sair, arranjar e começar num bar e acabar numa discoteca. E da discoteca, aí sim, ir para casa. E então, nesses sítios, nós temos bares, ruas, que é bares de um lado, bares do outro, bares de um lado, bares do outro. Música, muita gente na capital, então, muita gente de fora. Sim. Fala-se um bocadinho todas as línguas. Torna-se bom para socializar. Assim, se calhar, para socializar, na capital será os Santos Populares. Sim. Conhecido pelas marchas, são umas danças típicas em Portugal. Então aí é o Lisboeta, faz festa todos os dias, tiram férias de propósito para festejar os Santos Populares.
Já que se falou em música, não tem como falar em Portugal e não falar do fado, né? É Sim, verdade, a saudade. é verdade. A palavra que mais nos escreve é sem dúvida a saudade. A saudade é muito portuguesa. E, E se o nosso calhar, fado é... para ouvir fado em Portugal, será também em pequenos sítios, em Lisboa, em que existe casas de fadistas? Já tens por mais lados. Em Porto também. Sim, dá para ouvir fado em muito lado. Há boas casas de fado, com bons petiscos. E sim, em Portugal é muito isso, é viver para o fado e para a gastronomia. Menos a parte sul, que ainda não falámos. Sim, exatamente. O Algarve. Até porque o Algarve é a zona mais turística de Portugal, onde se calhar 60% da população é inglesa. Muitos ingleses vão para lá passar as suas reformas, portanto, enquanto trabalham, vão para lá passar férias e depois acabam por lá viver. Mas também alemãos, Tem gente de todo lado. de todo lado. É a Sim. parte menos portuguesa que nós temos. Sim, verdade. Se chegarmos lá numa altura de agosto, mesmo no restaurante, se pedimos o cardápio, primeiro vamos ver em inglês, depois se calhar em francês, em alemão e o português aparece Sim. no fim. Queremos, Sim. por exemplo, ir ver o mar, passeios de barco, e muitas vezes as pessoas traduzem em inglês, em espanhol, em francês e português não falam. Só que o português, como sabe, é quase obrigado a saber falar tudo, então acaba por perceber. Muito bem. E quais são as dicas que vocês dão para as pessoas se movimentarem por Portugal? A locomoção, trem, metro, ônibus, o que é a melhor locomoção dentro de Portugal? Acho que depende muito das distâncias. Por exemplo, grandes distâncias, se calhar um comboio será melhor. Se forem grandes distâncias e der para ocupar um Comboios carro... são os trens. Sim, Sim. sim. Se for grande distância é para ocupar um carro, fica bem mais económico ir com um carro cheio. Mas Portugal não é grande. Portugal não é grande, por isso, mesmo de ônibus, Sim, de metro autocarro só dá aconselho para... mesmo a capital. Porque Sim. é impensável andar de carro e mesmo de... E no Porto também. Sim, Porto e Lisboa, metro, sempre. sempre. Andar de carro é um tiro no escuro. Mas Estradas extremamente confusas, condições super perigosas. Pior que aqui no Brasil. Muito pior que aqui no Brasil. Muito bem. Então a gente vai agora por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o check-in e agora é o momento de mostrar o que as intercambistas trouxeram de Portugal, de repente alguma lembrança também. A gente já está vendo que desde o início do programa a Elizabeth está com uma bandeira ali. De quem é essa bandeira? O que ela simboliza, Elizabeth? Esta é a bandeira do meu clube. Eu já fui para a Alemanha, fui para a Leiria, fui para todo lado e ela anda sempre comigo. Na minha família somos 70 pessoas e temos mais ou menos 40 cadeiras no estádio. Vamos ver todos os jogos, sou um bocadinho viciada em futebol. E trouxe-a porque o meu objetivo é conseguir ir ao estádio do Grêmio, buscar a assinatura de Jeromel, que já esteve no meu clube 3 anos a jogar. Por isso... Vitória de Guimarães, né? Sim. Como é que está ele no campeonato? Está em quinto lugar. Não, Prometeu-me brincadeira. perguntar. Não, estamos em quinto lugar, fizemos uma volta como nunca sonhámos fazer, com jogadores novos, sempre ali em segundo, terceiro lugar. Mas agora estamos a perder todos os jogos. Mas pronto, agora sou do Grêmio também, por isso. Festejo alguma coisa cá. E Guimarães é uma cidade muito histórica, né? Muito histórica, já foi considerada a capital europeia do desporto, capital europeia da cultura e capital europeia da solidariedade e do voluntariado. Por isso, em Guimarães, certamente serão bem recebidos. Certamente conhecerão alguém que vos levar para casa, para almoçar, que vos levar a um restaurante. Muito típico da Zona do Norte. Sim, fazer, muito acolhedor. E uma coisa interessante é que eles fazem as feiras medievais lá, né? Ai, sim, sim. Este ano fui mesmo viver a feira medieval lá em Guimarães. E aquilo é... Eu nunca pensei que aquilo fosse tão grande. Nunca. Desde os vendedores, toda a gente fala como se estivessem no século passado. E nós ficámos de género. Mas eu não estou a perceber o que é que quer dizer.
Sim, eu também já fui a uma feira medieval assim, mas é em Silves. Silves é no Algarve, perto de Sagres. E é muito engraçado porque eles vivem exatamente como se tivéssemos já uns anos atrás. Eu lembro perfeitamente de comprar uma recordação e foi engraçado porque eu comprei uma recordação para a minha amiga, Elizabeth, e era sobre como é aquele... um ímã para colocar Era um ímã para colocar no frigorífico do rei de Dom Afonso Henriques, porque o meu ficou decapitado. Sim. E ela ofereceu-me outro. Sim, e ele depois perguntou, então, e onde é que a menina vai colocar este ímã? E eu, bem, eu vou oferecer e de certeza que vai colocar no frigorífico. Na E geladeira. ela, no frigorífico, sim, que é o equivalente à geladeira. Na geladeira. E ele disse, desculpe, eu não conheço, explique para mim o que é um frigorífico, porque sim. há uns tempos isso não Sim. existia. Então o que é que eu tinha que dizer? Que era uma salgadeira, tinha que colocar na salgadeira. E depois, e se puder colocar um gosto no livro das caras, eu agradecia. E o livro das caras? E estava-se a referir ao Facebook. Sim. Foi extremamente engraçado. E em Guimarães, por exemplo, eles fazem batalhas. Completamente. Nós vimos homens... Eu quando vi homens a lutar com espadas, com trajes muito medievais, mas a sério que eles fazem isso? Eles fazem a romaria ao castelo. Para simbolizar as guerras de antigamente, as romarias que faziam. E a romaria ao castelo foi a coisa mais bonita que eu vi. Desde ver uma multidão de pessoas a irem cheias de velas para tomar um castelo, é arrepiante. Acho que podemos dizer que a feira medieval não é típica assim do norte, porque basicamente onde existem castelos por todo Portugal, existem feiras medievais. E elas acontecem em quais épocas do ano, normalmente? Esta foi, acho que foi em agosto. Sim, talvez Mais mais no para agosto. verão, talvez mais no verão, entre Até por causa dos junho turistas. e setembro. E elas duram muitos dias. Sim, Normalmente sim. sim. A de Guimarães durou mais de uma semana. As pessoas, então, verdadeiramente vivem daquela forma. Sim, até que para comer, nenhum restaurante pode ter um prato dos que costumava ter. Eles têm todos que adquirir os pratos medievais, os talheres, comer em cima de bancos de feno, Sim. de palha, porque a cidade tem que estar toda assim. Não pode estar nada que não esteja de acordo com o ambiente pretendido. E qual o sentimento de fazer parte, vivenciar essa história? É ótimo. Cada vez me sinto mais, ao estar aqui, cada vez sinto mais o quão portuguesa sou. Sim, é verdade. Nós sentimos muito que, à medida que estamos cá e que os dias passam, temos necessidade de fazer muito coisas portuguesas. Sentimos imigrantes, estrangeiras. Ouvir uma simples música em português, por exemplo. Sim, é bom. É bom. Nosso país é sempre muito bom. E quem é o cantor ou a banda preferida de vocês de Portugal? Eu penso que preferida se calhar não temos. Não, de música portuguesa assim é difícil. Mas alguma que marque Portugal? É assim, o que marca Portugal principalmente é fado. Sim, é o fado. Sem dúvida alguma. Marisas, tudo... Música portuguesa é fado. Quem quiser ouvir música portuguesa vai ouvir um fado. Depois temos aquela música portuguesa como o Rui Veloso. Mais divertida, mais romântico. Mas é o fado. Mais romântico, Tony Carreira, que tem muitos fãs portugueses e franceses. Mas nós ouvimos o português, no entanto, houve muito música brasileira. Tudo que é brasileiro chega a Portugal e normalmente é sempre êxito. Ouvimos muita música americana. Nós absorvemos muito de toda a gente. Sim, e agora em Portugal ouve-se muita música kizomba, que tem origem africana. Maior êxito português agora, Afro Flavor, sim. Quem quiser ir daqui para lá tem que saber dançar kizomba. E como chegou essa influência lá, desse tipo de música? Veio aos poucos? Foi rápido? Em Leiria já existe há muitos anos. Há muitos anos que a quarta-feira em Leiria é destinada para a noite africana. Mas nós temos muita gente Como chegou, de origem talvez, angolana. através da influência angolana, exatamente, em Portugal. Muitos portugueses em Angola. Muitas novelas também já são passadas em Angola. Acho que agora está a haver uma nova em Portugal, que nós não estamos a ver nada, né? Está a começar a haver uma nova em Portugal, também está-se a passar em Angola. Já temos, assim, um intercâmbio cultural muito grande com países africanos. E as novelas brasileiras também fazem muito sucesso lá. Sim, TV Globo. muito sucesso. Sem dúvida. Muito sucesso. Quando a TV Globo foi para Portugal, foi quando nós tivemos as melhores novelas portuguesas.
Sim. E se calhar o pouco que o português conhece do Brasil também é o que vê na TV Globo, nas novelas brasileiras. Se calhar, arrisco-me a dizer, a novela preferida do português é a novela brasileira. E é sempre uma referência também para Por nós. exemplo, a Gabriela. Ah, a Gabriela. A Gabriela é a êxito. segunda vez que já deu em Portugal e acho que foi a novela mais vista. Mais vista. Sim. Sim, porque as pessoas tinham saudades de ver a Gabriela, então era os novos a quererem ver pela primeira vez e as pessoas mais velhas a quererem ver pela segunda vez. Sim, a novela brasileira ganha muito à portuguesa lá. Tem muita mais aderência. E a gente já está chegando no final do nosso programa, então, rapidinho, como é que tá a saudade da família? Como é que tá também a saudade de Portugal? Moderada. Moderada, por enquanto moderada. Eu acho que, como nós estamos a gostar tanto de estar aqui, mesmo no estágio, quando vamos para casa, com os nossos amigos colombianos, que acaba por ser a nossa família também, Voltamos com o check-in e agora é o momento de mostrar o que as intercambistas trouxeram de Portugal, de repente alguma lembrança também. A gente já está vendo que desde o início do programa a Elizabeth está com uma bandeira ali. De quem é essa bandeira? O que ela simboliza, Elizabeth? Esta é a bandeira do meu clube. Eu já fui para a Alemanha, fui para a Leiria, fui para todo lado e ela anda sempre comigo. Na minha família somos 70 pessoas e temos mais ou menos 40 cadeiras no estádio. Vamos ver todos os jogos, sou um bocadinho viciada em futebol. E trouxe-a porque o meu objetivo é conseguir ir ao estádio do Grêmio, buscar a assinatura de Jeromel, que já esteve no meu clube 3 anos a jogar. Por isso... Vitória de Guimarães, né? Sim. Como é que está ele no campeonato? Está em quinto lugar. Não, brincadeira. Não, estamos em quinto lugar, fizemos uma volta como nunca sonhámos fazer, com jogadores novos, sempre ali em segundo, terceiro lugar. Mas...